Olá, sejam muito bem-vindos a mais um áudio vídeo do Oração e Fé. Bom, nesse áudio de hoje, que nós vamos conversar em áudio, nós vamos falar de um tema muito legal. Esse tema de hoje é um tema que Deus colocou no meu coração para poder falar com você. Eu sei que muitas das pessoas acabam tendo um pouco de ansiedade por conta do final de ano que está chegando, né? Ver que as suas algumas metas, né, ainda não foram alcançadas, seus objetivos ainda não foram traçados, mas eu vim te dizer que no tema de hoje é uma resposta para o seu coração que diz que vai ficar tudo bem. Você crê que vai ficar tudo bem? Então declara isso para a sua vida. Vai ficar tudo bem. Antes de eu mencionar o versículo que nós vamos ler, deixa o seu like, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal e claro, né, gente, ativa os sininhos, porque isso vai ajudar muito a você receber todos os nossos áudios e vídeos em primeira mão. Agora, vamos ler o versículo baseado nesse tema. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, no versículo 26, que diz: corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Essa história narra a história da mulher sunamita. Deixa eu já deixar bem claro de antemão que o nome dela não é Sunamita. Sunamita se refere-se ao local, à cidade onde ela vivia, que era Sunem, que ficava lá no sul da Galileia, ao sudeste, né, do Monte Carmelo, onde o profeta Eliseu ficava. Essa mulher percebia que o profeta Eliseu passava com muita frequência por Sunem, que é onde ela habitava. E ela resolveu ofertar na vida desse profeta um quarto, né, onde todo o conforto e comodidade que um quarto precisava ter. Ela foi lá de coração totalmente voluntário e entregou sem pedir absolutamente nada em troca. E Eliseu ficou tão feliz com aquela oferta que ele recebeu, né, que ele queria, né, devolver aquilo e perguntou o que ela precisava, né? Até que ela respondeu que ela estava tudo bem com ela já tinha de tudo, e ela habitava com o povo dela e ela estava tranquila com aquilo. E Geazi, que era um moço que andava com esse profeta, ele percebeu que ela não tinha um filho, e ele disse que o marido dela já era avançado em idade. Então, o profeta Eliseu profetizou sobre a vida dessa mulher que dentro de um período ela teria um filho. Passou-se desse período que ele havia falado, ela teve esse filho cresceu, e no decorrer do versículo, né, se você for ler o capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 37, que narra a história dela, você vai ver que quando o menino chega numa certa idade, que a Bíblia não relata, ele, né, de repente ele tá lá, ele sai, né, com o pai para poder ir para o trabalho, né, que eles falam que eles iam para os segadores. De repente esse menino fala: ai, minha cabeça. E ele começa, né, a gritar, né, ai, minha cabeça. E o pai, né, mandou um servo a levá-lo para essa mulher que era a mãe dele. E aí ele ficou sobre os joelhos, né, ficou sentado até o meio-dia e de repente o menino morre. Aí eu falo para você, o deserto chegou na vida dessa mulher. Até então estava tudo bem, tudo tranquilo, zona de conforto, tudo tranquilo. De repente, o que estava colorido ficou cinzento, o céu que estava aquela coisa mais linda perdeu sua cor, aquilo que trazia alegria de repente foi tomada. Eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, se é a situação dessa mulher ou parecida, ou se é algo relacionado ao financeiro, ou se é algo, né, que dentro da sua família, ou se é algo da sua saúde, mas eu creio que se da vida dessa mulher ficou tudo bem, em nome de Jesus, na sua vida também vai ficar. É só você crer que vai ficar tudo bem. E continuando, ela, uma mulher que para mim foi uma mulher de fé. O quê? O único filho, seu único filho, ela poderia ter murmurado, ela poderia ter profanado o nome de Deus, ela poderia ter feito absolutamente qualquer coisa, mas a única coisa que ela fez, ela chamou o marido, né? Ela colocou o filho dela dentro do quarto, morto já, e ela saiu e foi atrás daquele que poderia resolver o problema dela. Ela chamou o marido dela,
pediu para que trouxesse alguns servos e pediu uma jumenta, porque ela ia atrás do profeta que estava no Monte Carmelo. E aí vem o versículo que eu li para vocês. E aí ela trouxe a resposta que me impactou a minha vida. Quando Geazi, que era o moço que andava com Eliseu, com o profeta Eliseu, ele pergunta para essa mulher se estaria tudo bem com ela, e ela responde com um filho morto dentro do quarto, que estava tudo bem, mesmo com um problema gigantesco na sua casa. Isso me mostra que não é qualquer pessoa que nós devemos relatar coisas na nossa vida. Eu não sei o que você está passando, mas você também não pode sair dizendo para pessoas que não vão resolver essa situação. Às vezes tem pessoas que só querem saber a próxima cena do seu capítulo. Às vezes tem pessoas que só querem saber da sua vida. E só querem ali, acabar de saber para depois falar de você por trás. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja uma pessoa posicionada mesmo em meio a um deserto. Por mais que seja difícil. Essa mulher tomou uma posição e ação. Ela foi aquele que poderia resolver o problema dela, que na época era o profeta Eliseu. Que o profeta Eliseu, na época, representava, os profetas representavam Deus na terra, tanto que eles faziam curas, milagres. E se você for ver a história do profeta Eliseu, toda ela era baseada em milagres que Deus usava. E aí, ela foi até ele. Ela falou para Geazi que estava tudo bem e disse para o profeta tudo aquilo que estava guardado dentro dela. Eu pedi ao meu Senhor algum filho, no versículo 28, não disse eu que não me enganes, né? E aí o profeta Eliseu pediu para que Geazi fizesse algumas coisas, porém, quando algo é com uma pessoa, não adianta você mandar A, B ou C, é com a pessoa e com a pessoa. O profeta Eliseu até pediu para que Geazi pudesse fazer certas coisas com o filho dela, mas quem resolveu mesmo o final dessa história foi o profeta Eliseu. E no decorrer dos versículos, o profeta Eliseu chegou na casa dela, foi à casa dela, foi ao quarto onde o menino estava, fez todos os... vamos dizer aqui, trazendo para os dias de hoje, um palavreado para o dia de hoje, para você entender. Fez todo o protocolo, né? Tudo aquilo que Deus havia ordenado ele fazer. Ele falou e fez, porque para mim isso foi algo que Deus mandou, ele não ia fazer de qualquer jeito. E no último versículo, versículo 37, ela entrou e lançou-se aos seus pés dele e prostrou-se em terra e tomou seu filho e saiu. Eu vou repetir. Ela entrou e lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra e tomou seu filho e saiu. O que isso significa? Milagre não se explica, milagre se vive. Ela pegou o filho levantou, teve a sua vida de volta, voltou à vida. Ela pegou e saiu. Milagre não se explica, milagre se vive. E eu creio que você vai viver o seu milagre ainda esse ano, em nome de Jesus. Se você crê, digita um amém aqui. Digita um amém. Essa mulher nos mostra que a fé, e com um foco em objetivo naquilo que você quer, você consegue chegar no seu milagre e alcançar o seu objetivo, falando com aquele que pode resolver o seu problema, que hoje é Jesus. Hoje nós não precisamos recorrer a profetas. Óbvio que a gente pode sim pedir oração, não é problema nenhum nisso. Mas eu quero te dizer, fale com aquele que pode resolver o seu problema, que é Jesus. Você pode orar agora no seu quarto. Você pode orar agora onde você estiver. Ore em espírito, ora falando, verbalizando. Mas ore, porque Jesus pode sim ouvir sua oração nesse exato momento. E é isso que nós vamos fazer agora, nesse exato momento. Porque eu creio que se ficou bem, ela declarou que estava tudo bem com o filho morto. E no versículo 37, o menino voltou à vida. Coisas vão voltar à vida para você. A alegria vai voltar para você. Tudo aquilo que parecia que estava travado vai destravar. A sua vida financeira, a sua saúde, a sua família vai estar bem. Pela autoridade do nome de Jesus, vocês vão servir a casa do Senhor e vocês vão dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque tudo vai ficar bem. Então vamos orar? Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre.
Pai, em nome de Jesus, toma a vida de cada pessoa que está ouvindo esse áudio em vídeo. Nós declaramos que tudo vai ficar bem, que o milagre vai chegar, que a porta vai abrir, que a saúde vai ficar estável, que tudo que estava travado vai destravar agora, porque nós falamos com aquele que pode resolver o nosso problema, que é Jesus de Nazaré, aquele que morreu por nós, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, aquele que é, que era, que há de vir, aquele que é digno de ser louvado. Nós te rendemos graças, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E desde já, você que está me ouvindo, agradece por aquilo que Deus já te deu, mesmo ainda não tendo acontecido. Agradece por aquilo que já te deu, porque você vai ver uma mudança extraordinária em sua vida. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que os meus irmãos vão estar bem, que nada impedirá e que o milagre vai chegar. Em nome de Jesus, amém. E se você crê nessa oração que nós fizemos, digita um amém e diga, vai ficar tudo bem. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio vídeo do Orar, Ação e Fé. Deus abençoe.